Olá, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos a esta live. Estou tentando descobrir aqui como é que a gente coloca o nome. Deixa eu ver. Não sei como é que faz para colocar. Não é assim mesmo, então. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal ir chegando. A gente vai falar hoje sobre empatia em tempos de pandemia. É um tema muito legal e tem que ser muito falado, né? Infelizmente é pouco falado nos dias de hoje. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Teremos a participação da enfermeira Aura, que é uma pessoa muito competente, trabalha em vários locais aqui em Catalão, em ouvidor, em hospitais, e vai poder contribuir muito com a gente, né? O pessoal tá chegando. Olá. Vamos chegando, gente, vamos chegando. Para quem chegou agora, a gente vai fazer uma live sobre a empatia em tempos de pandemia. E vamos ter a participação da Aura, que é enfermeira. Ela vai poder contar pra gente um pouquinho sobre a experiência dela nos hospitais, com os profissionais de saúde. Vai ser um bate-papo bem interessante, né? Vamos só esperar mais um minutinho, que algumas pessoas devem estar chegando, para todos poderem participar. E vocês podem ir enviando as perguntas, né? Na medida que a gente for falando, a gente vai respondendo, né? É para ser um bate-papo bem leve, bem interessante. Eu tenho certeza que vai ser. A Aura já tá aí. Deixa eu ver quem já tá aqui. A Aura, Tia Gracinha, Lucivânia, Suzane, Anísio Neto, minha mãe, Rosilene, minha Débora, Tia Zizi, Ivânia entrou agora. Oi, Ivânia. Vamos chegando. A gente vai falar hoje sobre empatia em tempos de pandemia. Vai ser muito legal. Bom, acho que já tem uns 4 minutinhos aí que a gente entrou. Então acho que a gente pode ir começando. E aí, à medida que o pessoal vai entrando, a gente vai atualizando as informações, né? Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho como que foi essa história, né? De a gente resolver fazer essa live sobre esse tema tão importante. Desde o início da pandemia, isso já me chamou muito a atenção, né? A preocupação com o fator emocional das pessoas em tempos de pandemia, tanto das pessoas que pudessem vir a ser contaminadas pelo vírus, né? A gente acompanhava de longe o impacto da pandemia nos outros países e também de todos que estariam envolvidos nesse processo, né? Profissionais de saúde, os familiares, amigos, enfim. Então, desde que começou essa quarentena aqui em Catalão, no Brasil, na verdade, eu comecei a fazer algumas postagens, né, fazer numa forma de ajudar as pessoas, fazer alguns vídeos, de ajudar as pessoas a se conscientizarem do problema e também ajudar de alguma forma a aliviar um pouco o estresse, né, de tudo que ainda estava por vir. Então, na verdade, a gente passou por um tempo que a gente não sabia nada, né? Tivemos um período aí de quarentena temporário, que seriam só 15 dias, e já temos aí 4 meses de quarentena, né, de isolamento social. Então, a partir disso, eu fiquei sabendo que a Aura, que é enfermeira,
estava desenvolvendo também uma campanha sobre empatia na pandemia e eu convidei ela para a gente conversar um pouquinho hoje sobre os impactos, né, da pandemia no estado emocional das pessoas, especialmente sobre a empatia, né? E ela tem muitas histórias para contar para vocês, muita coisa bacana aí e difícil também, né? Mas que ensina pra gente uma nova forma de se relacionar com o outro e de lidar com a dor do outro, né? Então, antes de chamar a Aura, eu queria falar um pouquinho, né, sobre ela. Ela me disse que trabalha na Secretaria de Saúde de Catalão, de Ouvidor. Ela trabalha nos alguns hospitais aqui em Catalão, não sei se mais de um, mas em Ouvidor também ela trabalha. E é uma pessoa que tem muito a agregar para a gente em termos de experiência, de conhecimento na área da saúde e de estar vivenciando de perto, né, na pele, esse impacto que a pandemia está trazendo para a vida das pessoas. Então eu vou chamar ela para ela começar a participar com a gente, tá bom? Que a gente já começa esse bate-papo bem interessante. Vamos esperar ela entrar. Oi, Aura. Olá, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Quero te agradecer pelo convite e dizer da importância, né, de se falar sobre esse tema. É sempre muito bom poder conversar de um assunto tão importante. E eu quero te agradecer também, né? A Aura de pronto aceitou o convite. Ela já havia participado de uma outra live com o Alaor, né? Falando sobre esse tema. Então, a gente percebe que a gente tem que falar cada vez mais, né? Algo que hoje eu sinto que o impacto, né, emocional na vida das pessoas está sendo em proporções maior do que o físico, né? Muitas pessoas estão contaminadas, mas não têm sintomas, não sentem nada, né? Enquanto que o sofrimento emocional é muito intenso, não é, Aura? Exatamente. Como você me apresentou, eu sou enfermeira. Eu atuo em duas instituições, dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão e na Secretaria de Saúde da cidade de Ouvidor. E compõe também o Comitê de Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao Coronavírus em Catalão. Então, eu tenho vivenciado muito de perto essa realidade nesses 4 meses da pandemia, que me possibilitou ter grandes experiências, né, nesse sentido de vivenciar na pele e também de ver colegas tão próximos impactados por conta desse vírus. E isso vem repercutindo, né, de variadas formas. E o primeiro impacto que eu tive foi em ver, né, no primeiro momento, alguns colegas testando positivo para esse vírus. E quando eu vivenciei de tão perto, que eu pude ver o sofrimento que esse diagnóstico causou, e mais do que o impacto físico, né, fisiológico da contaminação, mas os aspectos emocionais e psicológicos causados nesses meus amigos, pessoas muito próximas, eu vi da importância de se falar e de se refletir sobre isso, né? Colegas meus que, ao serem positivados, sofreram duros questionamentos, sofreram julgamentos, e aí eu comecei a querer entender o porquê de tudo isso. Ver pessoas que querem culpar, colocar como vilão a vítima do adoecimento, né? Um adoecimento esse que todos nós estamos sujeitos, nós todos estamos na mesma condição. Então, vendo todo esse sofrimento e vivenciando na pele, vendo cada dia mais colegas sendo positivados, né? Tendo que se afastar, porque eu acho que é muito duro, né, Lília? A quarentena, o isolamento social, ele já traz um impacto muito duro para nós, principalmente para a nossa cultura, que é sempre tão afetuosa. Eu mesma sofri muito no começo, porque eu sou uma pessoa que gosta de cumprimentar com um abraço e um beijo no rosto. E a partir do momento que eu fui impedida pela situação de saúde pública em não mais ter aquele afago, aquele aconchego do abraço, eu me vi numa situação muito desconfortável. Então isso vem repercutindo e me trouxe grandes reflexões e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Tá certo, Aura. Então, e aí a gente fica pensando, né? O que é essa tal de empatia? Para muitas pessoas, essa palavra talvez seja novidade porque está sendo dita mais nesse momento, né?
tem a ver com simpatia, né? Tem a ver com identificação. O que será que é isso, né? Que bicho será que é esse que agora a gente está precisando ter, né? É E a verdade. empatia, pessoal, ela é uma habilidade, né? Que faz parte da inteligência emocional e que, junto com outras habilidades, ajuda a gente a ter muito mais sucesso, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Só que a gente não nasce com ela, né? A gente nasce com a capacidade de desenvolver a empatia. Nós temos capacidades cognitivas e afetivas para desenvolver a empatia. Mas para que essa empatia ela seja desenvolvida, a gente precisa receber, né, do externo, dos nossos pais, nossos familiares, das pessoas com quem a gente convive, um aprendizado. E isso faz a gente refletir até sobre a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? O que a gente ensina para os nossos filhos, mas isso é tema para outra live, né? Se eu for começar a falar que eu empolgo, sabe? Aí eu começo a caminhar para outros caminhos. Mas o que acontece? O que é a empatia? Né? O Daniel Goleman, que falou sobre inteligência emocional, escreveu um livro sobre inteligência emocional, ele falava o seguinte: empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Parece muito simples. Só que se a gente for pensar, será que a gente é capaz, de fato, de se colocar no lugar do outro? Porque nós somos muito diferentes. Nós sentimos as coisas de formas diferentes, né? Então, na verdade, se a gente for pensar, ninguém pode se colocar no lugar do outro. E aí, será que não existe empatia, então? Na verdade, existe empatia, é possível desenvolver a empatia. Só que antes de pensar em desenvolver a empatia, nós precisamos entender que somos diferentes. E a partir daí, a gente vai eliminar uma série de outros problemas que estão relacionados com preconceito, com julgamentos, né? Só para vocês terem uma ideia de como que a maioria de nós somos empáticos, cada vez que vocês ouvem de uma mãe, por exemplo, o relato do sofrimento dela diante da perda de um filho, se vocês ficam tristes diante disso, ou se diante da conquista de um amigo, uma pessoa que você estima muito, você também fica feliz, isso é um sinal de que você é empático. Só que é muito fácil a gente ser empático com pessoas que a gente gosta, né? É muito fácil ser empático com alguém que você se identifica. A grande dificuldade, a grande dificuldade é nós sermos empáticos com situações que a gente não concorda, com pessoas com quem a gente não se simpatiza, né? Então, nesse momento, né, trazendo para a situação da pandemia, a gente está vendo que as diferenças elas falam agora de uma forma gritante, né? Então, as pessoas encaram a pandemia de formas muito diferentes. Alguns estão em pânico, né? De fato, estão amedrontados, não saem de casa de jeito nenhum, e já tem outros que não levam tão a sério. E se a gente for observar, os dois lados são julgados. As pessoas que às vezes estão mais rígidas no processo de isolamento, de se cuidar, são julgadas, os outros falam, mas que exagero, né? Não precisa ser assim, não é isso tudo que o povo está falando. Em contrapartida, aqueles que estão levando tudo na brincadeira também são julgados, porque as pessoas que já levam mais a sério acham isso um absurdo. Então, a gente precisa, de fato, entender o que é essa pandemia, né? E a Aura vai até trazer alguns dados para nós a respeito, né, dessa situação aqui no nosso país, né, no mundo, né, o quanto que isso vem impactando as nossas vidas, mas a gente também precisa entender que as pessoas funcionam diferente. Então, não adianta você querer dizer para uma pessoa o que ela tem que fazer se ela pensa diferente de você. Não adianta você julgar e apontar o dedo para uma pessoa e dizer para ela que é uma bobagem ou que não é uma bobagem se você não está sentindo, se você não sente da forma como ela sente, né? Então, a partir disso, a gente percebe que as reflexões elas têm que ser muito desenvolvidas, né? A empatia é algo que tem que ser muito desenvolvido. E aí, voltando a falar sobre a questão das diferenças, né? Quando eu disse para vocês assim, a gente consegue ser empático em situações muito em que nós nos identificamos com as pessoas, em que nós gostamos das pessoas, e que o difícil é ser empático com o que é diferente. Aí a gente começa a pensar o quanto que é difícil a gente escutar aquele que a gente não concorda, né? Muitas vezes a pessoa ela vem para nos relatar alguma coisa e eu já fico assim,
Tipo, ai, não vou nem ouvir, né? E hoje em dia eu percebo no consultório que a grande dificuldade da gente é em escutar. Não só com relação à pandemia, mas com relação a tudo. Nós vivemos uma era de individualismo, né, em que as pessoas elas estão muito conectadas, né, elas se relacionam muito de forma tecnológica, né, através das redes sociais, através do WhatsApp, mas as relações são muito superficiais. E cada um cuidando muito de si mesmo, né, as pessoas procurando se desenvolver cada vez mais profissionalmente, né, pessoalmente, e aí muito pouco tempo para conversar. Se a gente for ver, até em casa a gente encontra esse tipo de problema, né? Com quantas vezes que você senta com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, para conversar e para ouvir o que ele tem para te dizer. Porque quando a gente fala de escuta empática, a gente está falando do seguinte: eu vou te contar um problema, Aura, e você vai me ouvir. E aí você não vai dizer para mim o que você acha disso ou me dizer o que eu tenho que fazer. Você vai me ouvir, tentar sentir o que eu estou sentindo, para depois a gente ter um diálogo sobre isso. Mas geralmente o que acontece? Eu viro para alguém e falo assim: nossa, eu tô com uma dor de cabeça tão grande, eu tô preocupada, eu acho que isso pode ser um problema mais sério. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: ah, que bobagem, você nem sabe, eu descobri que eu tô com um tumor. Sabe? Então, a hora você deve ter passado com isso, né? Porque a hora passou por um problema sério recentemente. Ou então eu viro para uma pessoa e falo assim: cara, eu não aguento mais meu marido. E aí a outra vira e fala assim: sabe o que você devia fazer? Eu acho que você devia fazer igual eu fiz lá em casa, porque aí vai funcionar. Então você vê que a pessoa não deixa você dizer o que ela está sentindo, você expor o problema para ela. Né? E a partir daí, o que você sente? A pessoa que está de cá, que está precisando falar, ela se sente rejeitada, ela se sente oprimida, ela não sente que ela teve esse acolhimento, né? Então, isso gera mais angústia, porque uma pessoa, quando ela chega para você para dizer de um problema, de algo que ela está sentindo, é porque ela está precisando de acolhimento. E é esse movimento que a gente precisa fazer. Não é uma coisa tão extraordinária, assim, tão difícil, do ponto de vista técnico, né, do que eu fazer, mas é difícil do ponto de vista que muitas vezes nós não aprendemos a nos comunicar assim. Então é isso que a gente precisa desenvolver, sabe? Segurar a nossa onda e deixar o outro falar, né? E essa pandemia não nos deu tempo para isso, para desenvolver essas habilidades. Nós estamos tendo que aprender meio que Na marra, né? na marra. Exatamente. Mas ao mesmo tempo é bom, sabe, Aura? Eu acredito, eu sou muito do seguinte pensamento, eu acredito que tudo que acontece na vida da gente, por pior que seja, nos ensina alguma coisa, né? É claro que a gente vê que tem pessoas que estão sofrendo em proporções que a gente nem imagina, né? Com perdas de parentes, famílias perdendo muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas se a gente for pensar de uma forma bem prática, todos nós precisamos fazer o quê? O que a gente teve que fazer quando começou essa pandemia? A gente teve que botar o pé no freio. A gente teve que olhar mais para o outro. É uma coisa que eu tenho trazido para as minhas reflexões durante todo esse período, Lívia, quais são. Eu acho que o vídeo da Aura deu uma travadinha. Vamos esperar aí que ela já deve voltar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, Você está tá? me ouvindo bem? Aura, travou, Oi, fala de novo. desculpa. Agora sim. Eu trago algumas reflexões sobre os aspectos positivos dessa pandemia. E eu consigo achar vários, porque eu sou uma pessoa que fui estimulada por conta de uma série de questões da minha vida pessoal a ter a resiliência de trazer sempre e tentar aprender algo positivo com tudo que eu já vivenciei. E dessa vez não foi diferente. Eu quis saber quais são os pontos positivos de tudo isso. Eu consegui ver vários. Primeiramente, a possibilidade de frear, né? A gente foi convidado a frear a nossa vida, o corre-corre. Outra situação que trouxe a gente para dentro das nossas casas, a conhecer os nossos familiares, ao autoconhecimento também. Porque a partir do momento que você não está com a agenda lotada, que você não tem evento, que você não tem que ir para um lado, para o outro, você é obrigada a parar e olhar para si, olhar para os seus, né, para dentro da sua casa,
com seus familiares. E isso trouxe um conhecimento muito profundo de famílias que estão se conhecendo através da pandemia. E outra coisa muito positiva que eu vejo diante dessa pandemia é quão incrível é essa situação no sentido de nivelamento. O vírus ele trouxe uma possibilidade de nivelamento muito incrível. É algo invisível que nivelou o rico, o pobre, o hemisfério sul, o hemisfério norte, o homem, a mulher, independente da condição social, econômica, ideológica, e trouxe a todos nós a mesma condição humana que somos, né? Humanos esses vulneráveis, frágeis, que estamos sujeitos à mesma possibilidade de adoecimento. Então você vê rico, pobre, grandes chefes de Estado na mesma condição, tendo que guardar, né, respeitar a quarentena, tendo que enfrentar de forma igual. Então, esse nivelamento eu acho muito interessante também, que é algo que está trazendo um grande aprendizado para nós. Sim, muito, né? Eu acredito que tem coisas que a gente tem que procurar manter depois, né? Então, assim, uma experiência minha, por exemplo, foi que eu tive que diminuir muito a minha agenda para poder ficar com minhas filhas, né, à tarde. E eu não pretendo voltar a atender igual eu atendia antes, porque eu atendia de manhã, de tarde, um paciente atrás do outro, e aí eu comecei a perceber que não precisa ser assim. Eu posso trabalhar menos, eu posso cuidar mais de mim, eu posso estar mais perto da minha família, eu posso passar um tempinho da manhã com elas, eu posso ter um almoço mais tranquilo, eu posso fazer uma atividade física. Então, a gente precisa pensar se vale a pena, porque uma hora isso vai passar, né? Se Deus quiser, essa pandemia vai passar, a gente não vai estar correndo tanto risco assim, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, eu vou voltar a ser como eu era antes? Será que vale a pena eu voltar a ser como eu era antes? Não é possível. Ou será que eu não nós vamos preciso passar fazer tudo isso e vamos continuar a ser os mesmos, né? Não é possível. Alguns vão, viu, Aura? Eu acho que sim. Uma boa parcela da humanidade vai mudar alguns aspectos, mas infelizmente algumas pessoas vão continuar, né, nesse mesmo movimento. E aí, uma das coisas também que me chamou muito a atenção e que me motivou a convidar a Aura para a gente conversar foi que algumas semanas atrás eu recebi por WhatsApp, eu não sei nem se eu compartilhei isso com você, Aura, essa minha angústia, sabe? Mas eu recebi por WhatsApp uma mensagem expondo o nome de alguns profissionais da área da saúde que hipoteticamente haviam sido contaminados pelo Covid, inclusive colocando a condição, você deve ter visto isso porque estava nas redes sociais. E aquilo ali me deixou triste de uma forma, aquilo me incomodou tanto, porque eu pensei, caramba, esse pessoal está trabalhando para proteger a gente, né? Então a gente tinha que ter muita gratidão, a gente tem que ter mais respeito, né? Então, quer dizer, vai além da empatia, né? A questão do respeito. Eu falei, a gente precisa começar a fazer alguma coisa para frear isso. Né? Eu lembro que no dia eu mandei um áudio, foi num grupo de WhatsApp que eu recebi, eu mandei um áudio assim até meio brava, sabe? Porque eu falei, como assim? Né? Que a pessoa recebe uma informação dessa, a informação não é verdadeira, não era totalmente verdadeira, e mesmo que fosse, ninguém tem o direito de expor a pessoa dessa forma. Né? E aí, quando eu fiquei sabendo que a Aura estava trabalhando, estava desenvolvendo uma campanha, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa campanha, Aura, que você começou a desenvolver nas redes sociais, e ela é profissional de saúde, eu sei o quanto que ela é competente, e ela tem esse contato tão próximo com os outros profissionais. Eu falei, vamos fazer um bate-papo para as pessoas entenderem de fato o quanto é grande o sofrimento que vocês estão passando na linha de frente, e o quanto que é injusto essa exposição, né? Quer dizer, na verdade, essa exposição não é justa com ninguém, né? Mas eu acho que com vocês me doeu mais ainda. Eu não sei se é por eu ser profissional de saúde, porque a minha mãe também é profissional de saúde, eu conheço a maioria das pessoas que estavam naquela mensagem, então aquilo mexeu muito comigo, achei muito injusto. Eu acho que uma pessoa como você, que está ali na linha de frente também, né, e que está ligada a essas pessoas, pode nos trazer uma experiência, né, muito bacana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua campanha, o que te motivou a fazer essa campanha, né, e nos trouxesse aí alguns exemplos, que eu sei que você viveu algumas coisas bem difíceis aí nesse meio tempo, né? Sim. Em março, quando iniciamos o primeiro decreto, né, em catalão, que nós iniciamos a quarentena, e logo depois iniciou-se as testagens, um
um grupo de colegas meus foram testados e, para surpresa, 3 colegas positivaram. E foi o primeiro contato próximo, né, desse vírus que eu tive e de uma pessoa realmente diagnosticada com a Covid-19. E eu fiquei muito assustada, entrei em contato com uma dessas pessoas para saber como que ela estava diante de tudo aquilo. E aí eu tive das maiores experiências da minha vida, que ela chorou, essa grande amiga minha, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração, uma profissional competentíssima, e ela chorou, me relatando o desespero que o diagnóstico causou, não pelo medo da doença em si, mas o que gerou. E aí eu pude perceber que as pessoas, os colegas também próximos, diante do pavor, do pânico da doença, do vírus em si, eu acho que projetou neles que estavam positivos, o medo de adoecer. Então, o pânico, infelizmente, ele resultou num preconceito absurdo, né? Num julgamento, porque queria culpar aquela pessoa de ter trazido a doença para o meio, né? Para o lugar onde eles estavam, para o local de trabalho deles. E imagina você, uma pessoa no meio de uma pandemia, sabendo das gravidades, né, das consequências desse vírus, e saber que ela está diagnosticada com essa doença, ainda ter que lidar com toda essa questão de julgamento, de preconceito. E isso repercutiu muito na saúde mental desse colega meu. Então, assim, eu escutando o desabafo e o choro, eu fiquei muito impactada. Falei, mas não está certo. E vendo ao mesmo tempo, e é muito divergente, nas redes sociais, na mídia, a menção sempre aos profissionais da saúde, o aplauso para os profissionais da saúde, e me trouxe reflexões no sentido de nós somos heróis, as pessoas nos veem como heróis, só que essa idealização do herói nos tira o direito da nossa condição humana, que é o risco de adoecimento, que é o adoecimento, porque nós somos humanos como qualquer outro. Então, a população, ela idealiza a gente como herói, e a partir do momento que a gente está adoecido, nos coloca numa condição ainda pior. Porque eu sofri na pele o preconceito de ser profissional da saúde e não ser atendido em alguns lugares que antes eu frequentava. Você vê o desconforto de pessoas em receber por eu estar trabalhando dentro de hospital. Então, assim, me trouxe um susto mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou bem-vinda mais por ser profissional da saúde. Então, assim, é muito divergente isso. Como que eu sou herói, mas ao mesmo tempo não me querem por perto? Me querem para cuidar deles, mas no momento que eu estou doente e preciso de cuidados, eu não vou receber nem empatia, nem o carinho, nem o respeito, que eu acho que é o mínimo. Então, foi isso que me trouxe as reflexões, que me trouxe a refletir e me encorajou a levar isso adiante, a trazer algumas discussões, algumas conversas com amigos, com colegas, para a gente desenvolver, pelo menos no nosso ambiente de trabalho, uma ideia de desenvolver essa empatia. Né? Eu tenho outros colegas que estão positivos, outros colegas que estão em situações graves, que estão internados em condições graves, e isso gerou um abalo muito profundo na nossa categoria, né? na nossa categoria no sentido de profissionais da saúde. E durante esses 4 meses, a gente tem tido experiências muito profundas de pânico, de medo. E lidar frente a frente com o vírus, isso causa um desespero muito grande, porque você tem que levar adiante a sua competência técnica, mas você não tem uma formação, e é aquilo que eu falei com você em outro momento, sobre o profissional de saúde, ele não é formado a ter uma estrutura emocional para atravessar um episódio como esse. A gente não é formado para isso. Nós somos formados para ser competentes tecnicamente, para realizar um bom atendimento, né, para realizar um atendimento ao paciente de forma competente, mas nós não somos treinados a estar bem psicologicamente para enfrentar tudo isso. Então, diante de todos esses acontecimentos, e vendo cada dia mais os números aumentando, igual nós temos no site do nosso conselho, do COFEM, um observatório de casos reportados ao conselho. E é assustador, isso gera um pânico muito grande em nós que estamos na linha de frente.
Nós temos em 4 meses de pandemia mais de 26.800 profissionais da enfermagem adoecidos. É um número muito Nossa. expressivo. É o número 1 em país com mais profissionais que morreram de Covid-19. Só profissionais da enfermagem que foram a óbito foram mais de 280 pessoas. Então, assim, é um Nossa, cenário gente. de medo mesmo, de pânico mesmo. Então, eu acho que é importante falar disso. É importante falar disso, sim. Só um minutinho que eu não estou ouvindo. Sim, até porque nós não É sabemos, importante que né, a como gente que esse fale. vírus vai reagir, né, no nosso corpo. Algumas pessoas são assintomáticas, mas outras vão sofrer muitas consequências disso, né, fisiologicamente falando. Ih, eu tô com um probleminha no áudio. Você conseguiu me ouvir? Você está me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? O áudio está chegando bem para vocês? Lilian. Tá ouvindo? Alô? Áurea? Tá me ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo, gente. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela consegue retornar o áudio. Nossa, desculpa, eu não tô conseguindo ter o retorno do áudio. Fica tranquila. Tá ouvindo? Eu vou falando aqui na hora que você... Ok. Travou lá para ela, né, gente? Mas olha como que é difícil. Então, assim, voltando aqui, pegando o gancho do que ela estava falando, né? Que ela trouxe a experiência de profissionais de saúde, mas no consultório eu também tenho, não só no consultório, mas na minha vida pessoal também, né? Ao conversar com pessoas, a gente tem visto muito isso, né? O sofrimento das pessoas. O fato de estarem isoladas já é um grande problema, né? Então, eu já ouvi relatos de pessoas falarem assim, olha, a gente precisa ficar, às vezes, em quarentena, porque alguém da família foi contaminado, mas mesmo não tendo nenhum problema de saúde, né, não tendo nenhum agravamento da saúde, mas o isolamento social já traz muito sofrimento, né? Então, a gente precisa refletir mais, eu vou convidar ela aqui de novo, para ver se ela consegue entrar. A gente precisa repensar mais, né, sobre como que a gente tem lidado, o que a gente tem falado para essas pessoas, o que a gente tem questionado a respeito disso, até porque uma coisa é fato, ninguém se contamina porque quer, né? Mesmo que algumas pessoas às vezes estejam em situações mais vulneráveis, ou às vezes não estejam se cuidando tanto, ninguém se contamina porque quer. Então a gente precisa ser empático no sentido de não fazer esse tipo de julgamento, né? Por que a pessoa se contaminou por isso, porque ela foi responsável, porque ela não se cuidou? Não é bem por aí que você vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, enquanto a Aura volta, já era o próximo tema que eu ia falar com vocês, o próximo assunto, para a gente refletir um pouco sobre o que a gente precisa fazer para desenvolver essa empatia, né? A gente viu que a empatia ela é um aspecto que ele precisa ser desenvolvido, né? Nós já temos algo disso com a gente, mas a gente pode desenvolver ainda mais para que a gente ajude mais pessoas a não sofrerem tanto, principalmente nesse momento de pandemia, né? Deixa eu só ver se eu acho a Aura aqui. Ela sumiu da minha telinha. Acho que ela desconectou, deve voltar de novo agorinha. O que a gente pode fazer, né? Então, o que é demonstrar empatia? Demonstrar empatia é fazer com que o outro sinta as suas necessidades, né? As necessidades, que ele perceba que você sentiu as necessidades dele, que ele perceba que você ficou curioso a respeito daquilo, que você se importa com ele, né? Então, a Débora está até colocando aqui, né? Nós passamos por isso e realmente o isolamento gera muito sofrimento, né? Então, o fato a angústia, né, Débora, eu acredito que, assim, além do fato de estar sozinho, mas a angústia de pensar assim, nossa, tem alguém na minha casa que está contaminado, está tudo bem, graças a Deus, mas e se eu for contaminada, como será que meu corpo vai reagir? E se as minhas filhas forem contaminadas, como será que elas vão reagir, né? A Débora chegou, a Aura chegou, deixa eu chamar ela aqui de novo, Aura.
Vamos ver se vai dar certo. Aí, tá me ouvindo agora? Agora sim, desculpa. Beleza. Não, até eu peguei um gancho aqui na sua fala, né? Pode falar. Eu peguei um gancho aqui na sua fala e estava falando sobre o quanto que eu também percebo isso no dia a dia, com pacientes, com pessoas próximas a mim, né? Quanto que o sofrimento ele é intenso no momento em que você tem que ficar isolado, ou que você tem alguém da família que está contaminado. E até a Débora colocou aqui um pouquinho da experiência dela, né? Ela disse o quanto que o sofrimento é intenso no isolamento social. Eu me lembro que ela mesma me disse isso, né? Que o fato de você estar isolado não necessariamente traz um sofrimento porque você está em casa, mas porque você tem um parente ali que está doente, você não sabe como é que ele vai amanhecer amanhã, se ele vai estar melhor, se ele vai estar pior. Se você for contaminado, ou se os seus filhos forem contaminados, como é que o corpo deles vai reagir a isso, né? A gente sabe que mais ou menos a cada 10 pessoas, 8 ficam bem, né? Às vezes não tem sintomas ou tem sintomas leves, mas 2 ficam mal. E se a gente for uma dessas 2, né? Então, isso causa uma tensão muito grande. Então, pegando o gancho aí do que você estava falando um pouquinho, tá? Pode continuar. Eu ia começar a falar sobre como que a gente desenvolve empatia, mas vamos terminar essa parte aí das experiências e a gente passa para outra parte. Como eu estava citando alguns dados, né, do número expressivo de doentes dentro da área de saúde, os profissionais da saúde estão adoecidos pela Covid-19 e estão adoecidos emocionalmente também, porque são 4 meses de pressão, de lidar frente a frente com o vírus, isso tem causado um impacto profundo em nós, profissionais, e é isso que você acabou de falar. Nós vamos lá, trabalhamos e ao retornar para as nossas casas, o medo de trazer a doença para dentro da nossa casa, né? Ser o responsável, porque eu tenho visto muita responsabilização pela contaminação. Ah, porque você contaminou primeiro, você passou o vírus para mim. Eu tenho visto isso como algo querendo responsabilizar alguém. E é sobre isso que a gente precisa refletir, né? Todos nós estamos na mesma condição. Nós, profissionais da saúde, ainda estamos ainda mais em risco, estamos mais expostos à contaminação. Então, isso trouxe a reflexão e a vontade de fazer diferente, de mudar essa realidade, pelo menos nos ambientes de trabalho que eu me encontro, que eu tenho visto colegas assim, adoecidos mesmo, de desenvolver quadro de transtorno de ansiedade grave, de depressão, pelo medo mesmo de adoecer. E aí eu lancei nas minhas redes sociais essa campanha de empatia na pandemia, que são coisas simples de serem feitas, né? A gente tentar ser o mais fraterno possível. Se tem alguém próximo de você que está positivo, o que eu posso fazer para contribuir? Eu posso, sei lá, ir ao mercado para essa pessoa, mandar uma mensagem, ligar, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo, trazer uma boa lembrança de algo engraçado, de algo bom. É uma forma de ajudar. Porque, assim, a pessoa já está diante de uma situação de medo, de pânico, porque hoje você vê as redes sociais, você vê a mídia, ela tem trazido muitas informações. E essa avalanche de informações, infelizmente, tem muitas informações que causa medo mesmo, né? O grande número de óbitos, o número de casos confirmados, isso causa um medo muito grande. Então, assim, ser solidário, não levar boatos, não levar informações, divulgação de fake news, eu falo de mensagens que não edificam. Se você não vai edificar a vida de alguém com essa mensagem, para que você vai compartilhar? Para que você vai levar adiante? Então, assim, vamos ser mensageiros de boas mensagens, mensageiros de palavras de ânimo, palavras de encorajamento. E eu acho que o principal é ser ético, né? Porque a ética, ela não é só para os profissionais de saúde. Nós temos um compromisso ético enquanto seres humanos que somos, um com os outros. Então, esse chamado para a responsabilidade sobre a ética, de não fazer comentários maldosos, de não culpar as pessoas, de não espalhar boatos, é uma coisa simples, mas que eu tenho visto que tem sido bastante desafiador para muita gente. É uma campanha muito simples, mas que eu acho que reflete positivamente, né, no nosso meio, se todos nós exercitarmos isso. Essa empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro. Ah, ele está doente, ele está positivo. Tá, mas ele está hoje, amanhã pode ser eu. Como que eu gostaria de estar nessa condição? Recebendo uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento, recebendo carinho, que eu acho que é fundamental nesse momento, né? Receber amor, receber carinho.
Então, é essa proposta que eu venho e compartilho com todos vocês que estão aqui, para que nós possamos ser mensageiros de boas notícias, mensageiros de coisas boas, porque vai passar. E o que, que nós vamos aprender com tudo isso? Que a gente saia pessoas melhores, que nós possamos ser uma sociedade melhor depois de tudo isso. Uhum. É simples, né, Aura, mas faz toda a diferença, né? São coisas, tão, quer dizer, não é tão difícil, né? Não é nada difícil que a gente está pedindo para as pessoas, né? É que elas sejam mais gentis, que elas sejam mais respeitosas, né? Que elas comecem a exercer a empatia, né? Então, como é que a gente pode desenvolver essa empatia, né? Já que a gente não nasce com ela, mas a gente nasce com a capacidade de desenvolver, o que é que a gente pode fazer nesse momento que está sendo tão necessário? Né? Então, a primeira coisa, se você lida com uma situação em que alguém chega para conversar com você e vai te relatar alguma coisa, ou no ambiente de trabalho, você ficou sabendo, né, que alguém ficou doente, antes de você dizer qualquer coisa, né, de forma reativa, respira primeiro, pensa no que você vai falar, tenta se imaginar no lugar daquela pessoa. Porque, veja bem, é claro que assim, como eu disse inicialmente, nós somos todos diferentes. Então, nós sentimos as coisas de formas diferentes. Quando eu digo que não é possível a gente se colocar no lugar do outro, é porque eu nunca vou sentir a dor do outro na mesma intensidade. Assim como eu não sinto o frio que você sente na mesma intensidade que você. Né? Eu brinco, por exemplo, meu pai. O meu pai, se tiver 10 graus Celsius, eu chego lá toda agasalhada até de gorro e ele está de bermuda e camiseta. Então, ele não sente frio da mesma forma que eu. Com a dor, com as emoções, é mais ou menos a mesma coisa. E as pessoas se cobram muito isso, porque elas olham para o outro e falam assim, caramba, eu estou tão mal com essa situação e o outro lidou com isso tão bem. Como se a gente tivesse que reagir sempre igual aos outros, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é respirar e olhar para aquela situação e pensar, o outro está reagindo de uma forma diferente, mas é a forma dele, ele tem uma história, ele tem uma perspectiva diferente que faz com que ele reaja assim. Um outro aspecto que a gente precisa desenvolver é desenvolver a curiosidade. O que significa isso? Se uma pessoa, você está conversando com alguém, demonstre curiosidade sobre o que ele está te contando. Isso gera acolhimento, isso gera uma sensação de acolhimento. Porque muitas vezes, o que a gente vê? Eu vou contar uma história para alguém e a pessoa vai estar mexendo no celular, né? Ou então a pessoa, ela parece que está te ouvindo, mas daqui a pouco ela te pergunta a mesma coisa que você acabou de dizer. Isso gera um sentimento tão ruim de você estar ali se abrindo, se expondo e você perceber que a pessoa não está se importando com o que você está dizendo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar consciente na hora de fazer. Não é fácil, né? Como você disse, são coisas simples, mas parece fácil, mas não é. Né? Até porque nós vivemos nesse mundo aí, é uma correria. A gente está aqui, mas a gente também está conectado, a gente está esperando uma notícia, a gente quer ver determinada coisa e tal. Um outro aspecto é a gente aprender a escutar sem julgar. Você não precisa concordar, você não precisa discordar. Simplesmente não julgue. Você vai ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, você vai tentar se identificar com aquilo que se parece em você, porque mesmo que você esteja conversando com alguém que você talvez não simpatiza muito, não concorda com a forma como ela está conduzindo as coisas, mas tente olhar para aquilo que é parecido com o seu, com aquilo que você se identifica para você ter um pouco de simpatia por ela. E aí, a partir dessa simpatia, você consegue ter mais empatia, você consegue se colocar um pouco mais no lugar dela, né? E mesmo que a intensidade das dores sejam diferentes, mas você vai perceber que a dor dela é real, que não é nada que ela está inventando, né? E a partir daí o diálogo ele pode fluir, né? Quando você diz, nossa, eu sinto muito por isso tudo que você está passando. Eu consigo entender, né? Eu consigo me imaginar no seu lugar e perceber o quanto que é difícil tudo isso que você está vivendo. E a partir daí a conversa flui com muito mais leveza, com muito mais acolhimento. E o simples fato, eu que sou psicóloga, trabalho lá no consultório, eu digo sempre para as pessoas que o simples fato de você ter essa disponibilidade para ouvir o que o outro diz, você já ajuda demais. Vocês não têm ideia do quanto que ser ouvido é bom e do quanto que isso já ajuda a aliviar uma angústia, uma ansiedade, um sofrimento que está ali. Então, quando a gente traz isso para uma situação de pandemia, né, funciona mais ou menos da mesma forma. Essas dicas que a Áurea deu aí, é exatamente isso, Áurea, né? Então, se uma pessoa que você conhece foi contaminada, entre em contato com ela, pergunta se ela está precisando de alguma coisa, como que ela está,
como que ela está se sentindo, como que ela está lidando. A gente vai ouvir coisas diversas, tem pessoas que vão falar assim, não, tá tudo tranquilo, tá ótimo, né? Estamos de boa, não estou sentindo nada. Já tem outros que vão dizer para você, nossa, tá muito difícil, né? Eu tô com medo. E aí você vai ouvir essa pessoa, o que que ela tem a dizer para você, né? Não é tão difícil assim, a gente só precisa treinar um pouquinho, né, esses aspectos aí para a gente conseguir desenvolver. E quando a gente começa a perceber o quanto que isso faz bem para os outros, a gente tende a querer fazer mais. Sabe por quê, Aura? Quando a gente faz bem para outra pessoa, a gente faz bem para a gente. Isso tem estudos que falam sobre isso, sabe? Quando você ajuda o outro, você se sente melhor. Então, a gente precisa sair dessa caixinha que a gente está ultimamente, do individualismo, e começar a olhar mais para as pessoas, a entender o que, que elas precisam, a se colocar no lugar dela. Sempre pensando, eu digo para meus pacientes assim, olha, duvide de você mesmo. Não no sentido da gente se desacreditar, mas no sentido de que, às vezes, uma coisa que você acredita pode não ser totalmente verdade. Então, se você entrar num embate de tentar convencer o outro tentar te convencer, vocês não vão chegar a lugar algum. Então, procure ser, no mínimo, empático. Significa ouvir o que ele tem para te dizer, sem tentar sentir o que ele está sentindo naquela situação, para aí sim a conversa começar a fluir. Né? E aí, a Aura tinha me pedido... Você quer falar alguma coisa sobre isso, Aura? Não, eu só estou refletindo de como são dicas que parecem simples, mas da nossa limitação, né? Da nossa forma de lidar com o outro, às vezes sempre com julgamento, sempre querendo criticar, julgar, ao invés de só ouvir. Saber mais, né, do que o outro. A gente quer saber mais do que o outro, sempre. Né? É muito difícil, por isso que é um exercício, né? Um exercício diário. Não é fácil mesmo não, porque às vezes a gente até sabe, né? Às vezes você tem um conhecimento que a pessoa não tem, mas às vezes não é disso que ela está precisando. Ela não está precisando que você diga para ela como fazer ou o que fazer, porque muitas vezes quando a pessoa ela vem desabafar com você, ela não está te pedindo um conselho, ela quer colo, ela quer acolhimento, ela quer ser ouvida. E pronto, né? A Aura tinha me pedido para eu dar algumas dicas para aliviar a ansiedade, né? Porque tem muita gente que está ansiosa. Eu estou precisando de dicas. Então, Laura, você sabe que, por incrível que pareça, as dicas para aliviar a nossa ansiedade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, elas são tão simples quanto as dicas que você trouxe para a gente sobre fraternidade, né? Sobre toda essa gentileza aí que a gente precisa trabalhar com as pessoas. Mas o fato de ser simples não significa que é fácil, né? E o que é a primeira coisa? A ansiedade, ela é uma emoção. Então, nós temos várias emoções, né? Nós temos raiva, tristeza, alegria, o medo. E eu sempre digo para meus pacientes que às vezes chegam com essas queixas no consultório, que, olha, a gente vai sentir essas emoções de vez em quando e a gente precisa sentir. Porque se a gente não sentir as emoções que a gente considera ruins, que na verdade eu falo que não tem emoção negativa nem emoção positiva, existem emoções que nos causam desconforto e outras não. Mas essas emoções que a gente considera que são ruins, elas vão precisar existir em algum momento até para nos preservar. Então, por exemplo, se eu vou entrar numa floresta, né, selvagem, super perigosa, com um monte de animal perigoso, eu preciso ter medo. Porque se eu não tiver medo, eu vou me colocar numa situação de perigo iminente. Então, o medo, o que ele vai fazer? Ele vai me fazer tomar as devidas precauções, né? Usar uma roupa adequada e entrar por um lugar adequado. A ansiedade é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes, a gente se vê em situações que eu preciso estar ansioso. A pandemia, por exemplo. Se a gente não ficar ansioso com a pandemia, você acha que a gente vai se cuidar? Não é nem saudável, né? Não. Se a gente não ficar ansioso, se a gente não sentir medo do coronavírus, a gente não vai se prevenir. É por isso que algumas pessoas fazem um movimento para o extremo, né, do isolamento, de não ter contato com ninguém, e outras pessoas fazem o contrário. Essas pessoas aqui não têm medo, né? E às vezes acabam se expondo mais. E essas aqui, elas têm muito medo. Elas se preservam mais. O que está certo? Talvez um meio termo. A gente precisa ter medo, porque esse medo extremo aqui, ele faz a pessoa sofrer, né? Aí aquele medo que te desconforta. Então,
a gente precisa entender que a ansiedade, ela é uma emoção que pode acontecer e que ela deve acontecer em algumas situações. Então, se a gente está vivendo um momento tenso como esse, a gente vai ficar ansioso. Eu também fico ansiosa de vez em quando. Teve dias aqui, principalmente quando a gente passa por isso com pessoas mais próximas, né? A gente vê o negócio batendo na nossa porta, que bate aquele medo ali e uma insegurança muito grande com relação à nossa saúde e a dos que a gente ama, né? Então, o medo, ele nos protege, né? A Marcela acabou de colocar aqui também, o medo, de certo modo, ele nos protege sim. Então, a gente precisa aceitar a ansiedade, Aura, sabe? A gente precisa entender que a ansiedade, ela é necessária em alguns momentos. Quando que essa ansiedade, ela não vai ser boa, vamos colocar saudável. assim, né? Saudável, né? Quando ela começar a atrapalhar os vários aspectos da vida da gente. Então, por exemplo, se eu começo a não conseguir trabalhar direito, se eu começo a não conseguir me relacionar com as pessoas direito, se eu não consigo executar as coisas que eu preciso executar no meu dia a dia. Então, quando chega nesse nível, é porque aí a ansiedade, ou o medo, ou a tristeza, ou qualquer emoção que a gente considera negativa, já não está no seu estado normal, né? Ou quando a gente sente essa emoção sem ter nada que justifique aquilo estar acontecendo na vida da gente e por um tempo prolongado. A gente costuma dizer que pelo menos umas 2 semanas, se a pessoa estiver sentindo, né, aquele desconforto todo, aquela angústia, aquele medo, aquela raiva, ou aquela tristeza, e não tem nada naquele momento acontecendo na vida dela, aí é um sinal de alerta também. O que a gente precisa fazer nesses casos? Se a ansiedade é algo que tem a ver com o momento e que você percebe que não está afetando a sua vida como um todo, no caso da pandemia, eu vou trazer o assunto para a pandemia, o que a gente pode fazer? Evitar ficar se expondo tanto aos noticiários, né? Porque a gente liga a televisão, está falando de pandemia, todo quanto é canal está falando de pandemia, a gente liga as redes sociais, está falando de pandemia, tudo está falando de pandemia. A informação, ela é muito necessária, ela é importante. Mas a gente não precisa ficar cercado disso o tempo todo. Para vocês que são profissionais de saúde, eu imagino que vocês devem estar o tempo todo até buscando por informações para se atualizar, né? Porque estava surgindo coisa nova, estudos, né? Agora tem essa questão da vacina, protocolos de medicação. Então eu vejo minha mãe lá em casa, né? Por exemplo, lá na casa dela, sempre está às vezes assistindo uma live, pesquisando, ouvindo algum vídeo que fala sobre isso. Mas o que a gente deve fazer? A gente não vai fugir disso, porque isso é importante. Mas a gente deve pelo menos tentar restringir esse acesso a essas informações a um momento do dia. Então, por exemplo, você trabalha muito, né? Eu tive prova nesses dias que você trabalha demais, porque falar com essa mulher é uma luta, é muito difícil. Então, você já está lidando com isso no seu dia a dia, a doença, o hospital, as pessoas angustiadas durante todo o seu dia. Se você ficar o tempo todo em contato com informações nesse sentido, né? Quantas pessoas morreram, né? Quem foi contaminado, não sei o quê. Isso vai tirar uma ansiedade muito grande. Então, procura restringir o acesso a essas informações a um período, a um horário do seu dia. É como, por exemplo, quando a gente vai, aquele tempo que a gente tira para assistir jornal. Antigamente, tipo assim, há 4 meses atrás... Era seu momento de relaxamento, agora não mais. Há 4 meses atrás, a gente sentava às 8 horas da noite para assistir o jornal. Todo o resto do dia, a gente fazia outras coisas. A gente trabalhava, ia para academia, se alimentava, enfim. Agora não, agora a gente se bombardeia de notícias o tempo todo. Então, essa é uma das dicas que eu dou para que vocês não fiquem tão ansiosos assim. Limitem o acesso a essas informações. Uma outra coisa que é extremamente importante. Antes da pandemia acontecer, a gente não estava com o pezinho no freio, não. A gente estava com o pezinho no acelerador, né? Então, a gente estava abarrotado de trabalho, né? Cuidando de filho, cuidando de família, cuidando de um monte de coisa. E aí, a gente não tinha tempo para se cuidar. Muita gente usava essa desculpa. Eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de fazer uma alimentação saudável, porque eu não posso nem parar para comer, e patatá. Então, agora o coronavírus deu pra gente tempo, né? Então a gente não pode reclamar. Você não, né, Aura? Porque você continua do mesmo jeito. Mas as pessoas estão com um pouco mais de tempo, né? Então vamos aproveitar isso para a gente cuidar ainda mais da gente. Então, quando a gente fala de cuidar ainda mais da gente está falando de aspectos físicos, aspectos emocionais e aspectos sociais.
Então procura se alimentar melhor, procura praticar uma atividade física, né? Procura cuidar do seu sono, fazer uma higiene do sono, dormir bem, é extremamente importante. A falta de sono, ela desequilibra um monte de coisas no organismo da gente. Eu tenho percebido, eu e vários colegas meus estamos tendo muito problema com sono. A gente não consegue descansar bem. Então, e o problema do sono, Aura, é o seguinte, vai virando um ciclo, né? Porque às vezes você não consegue dormir bem por causa de algum problema que aconteceu, às vezes está preocupado com alguma coisa, aí você não dorme bem. Aí no outro dia, o que acontece? Você passa o dia mais irritada, mais nervosa, mais ansiosa, aí você não consegue dormir bem de novo. Aí daqui a pouco você não está dormindo bem, não é por causa de uma preocupação que você tem, é por causa de todo esse desequilíbrio que aconteceu no seu organismo. Então, a gente precisa cuidar do sono, a gente precisa dar prioridade para essas coisas. Acontece que, às vezes, a gente dá prioridade muito para outras coisas, para aquilo que a gente considera que seja obrigação, importante. Mas nós somos importantes, né? Eu costumo fazer uma analogia com uma viagem de avião. Quando a gente vai viajar de avião, e você vai estar ali quase decolando, a aeromoça ela fala para você o seguinte, olha, se acontecer um problema durante o voo, vão cair máscaras, e você vai colocar a máscara em você primeiro, para depois você colocar a máscara em quem está perto de você. O que ela está querendo dizer com isso? Se você tentar acudir o outro, às vezes você não vai conseguir acudir nem o outro, nem você mesmo. Morre todo mundo, né? Então, na nossa vida é mais ou menos assim. Muitas pessoas pensam assim, eu tenho que acudir tudo. Eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do trabalho. E aí vai se deixando de lado. Porque aí a pessoa acha que isso é bom, né? Tipo assim, nossa, eu tô cuidando de todo mundo, então eu tô fazendo bem para todo mundo, mesmo que eu esteja me sacrificando. Mas cuidar de si não é prova de amor. Prova de amor é você cuidar de você, para você estar bem, para você poder cuidar do outro. Então, cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, cuida do seu sono, faça exercícios, procure ter qualidade nos seus relacionamentos sociais. Apesar da gente não estar podendo se encontrar, né, Aura? Mas é possível a gente participar da vida do outro. Né? Como você mesma disse, você sabe que tem alguém que está doente, que está passando por uma situação difícil, entre em contato, procure estar vinculado, conectado com essas pessoas, né? Então, tá, e aí se tudo não, né, se de tudo não der certo, né? Se mesmo assim a coisa continuar feia e a ansiedade ficar batendo aí na sua porta e te causando muito desconforto, procure um psicólogo, procure ajuda, né? Às vezes, de fato, às vezes vai precisar de uma ajuda profissional para conseguir aliviar um pouco todos esses sintomas e se conhecer melhor, desenvolver habilidades que às vezes a gente não está acostumado a ter, né? Olhar mais para a nossa vida, tirar um tempinho, fazer terapia é tirar um tempinho para você, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo. Sempre lembrando que né, às vezes tem algumas emoções que realmente vão ser normais de acontecer, né? E é muito importante essa fala sua, que de repente mudar algumas rotinas de trabalho dentro do ambiente hospitalar, né, o ambiente de trabalho. Nós, profissionais da saúde, estamos sofrendo tão duramente esse momento, de repente mudar algumas estratégias na rotina do trabalho, parar um pouco, ter um momento ali no horário do café, um momento de relaxamento, de uma conversa informal, onde o assunto não seja esse, porque o assunto o dia todo quantos casos foi positivado, teste, testou, né? Então, assim, mudar um pouco o assunto, porque eu percebo, assim, que o clima, todas as vezes que eu entro no meu ambiente de trabalho, eu já entro tensa. Então, assim, de repente, fazer o ambiente de trabalho ser mais leve também, eu acho que é uma contribuição que nós podemos fazer, né, no ambiente profissional, para aliviar um pouco essa tensão também. Exatamente. Porque, infelizmente, não é todo serviço, Miriam, que tem a retaguarda de um profissional da psicologia, que eu acho que é fundamental, né? Se pudesse ter em todos os hospitais, em todos os acompanhamentos desses profissionais que estão na linha de frente, ter esse amparo. Acho que tem faltado isso. Infelizmente. Então, nós vamos ter que encerrar, faltam 15 segundos. Agora faltam 12. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês, especial da Aura, tá? Por ter topado passar esse tempo aqui com a gente. E quem sabe a gente vai marcar um outro bate-papo aí pra frente, né?